Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Viagem a Jerusalém. Depois de nos separarmos dele, embarcamos e fomos em direção a Cós, e no dia seguinte a Rhodes, e dali a Pátara. Encontramos aí um navio que ia partir para a Fenícia. Entramos e seguimos viagem. Quando estávamos à vista de Chipre, deixando-a à esquerda, continuamos rumo à Síria e aportamos em Tiro, onde o navio devia ser descarregado. Como achássemos uns discípulos, detivemo-nos com eles por 7 dias. Eles, sob a inspiração do Espírito, aconselhavam Paulo que não subisse a Jerusalém. Mas, passados que foram esses dias, partimos e seguimos a nossa viagem. Todos eles, com suas mulheres e filhos, acompanharam-nos até fora da cidade. Ajoelhados na praia, fizemos a nossa oração. Despedimos-nos então e embarcamos, enquanto eles voltaram para suas casas. Navegando, fomos de Tiro a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Já estávamos aí fazia alguns dias, quando chegou da Judéia um profeta, chamado Ágabo. Veio ter conosco, tomou o cinto de Paulo e, amarrando-se com ele, pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus, em Jerusalém, ligarão o homem a quem pertence este cinto e o entregarão às mãos dos pagãos. A estas palavras, nós e os fiéis que eram daquele lugar, rogamos-lhe que não subisse a Jerusalém. Paulo, porém, respondeu: Por que chorais e me magoais o coração? Pois eu estou pronto, não só a ser preso, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudéssemos persuadi-lo, desistimos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Depois desses dias, terminados os preparativos, subimos a Jerusalém. Foram também conosco alguns dos discípulos de Cesareia, que nos levaram à casa de Menazon, de Chipre, um antigo discípulo em cuja casa nos devíamos hospedar. Paulo em Jerusalém. À nossa chegada em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo dirigiu-se conosco à casa de Tiago, onde todos os anciãos se reuniram. Tendo-os saudado, contou-lhes, uma por uma, todas as coisas que Deus fizera entre os pagãos por seu ministério. Ouvindo isso, glorificaram a Deus e disseram a Paulo: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus abraçaram a fé sem abandonar seu zelo pela lei. Eles têm ouvido dizer de ti que ensinas os judeus, que vivem entre os gentios, a deixarem Moisés, dizendo que não devem circuncidar os seus filhos, nem observar os costumes mosaicos. Que se há de fazer? Sem dúvida, saberão de tua chegada. Faze, pois, o que te vamos dizer. Temos aqui 4 homens que têm um voto. Toma-os contigo, faze com eles os ritos da purificação e paga por eles a oferta obrigatória, para que rapem a cabeça. Então todos saberão que é falso, quanto de ti ouviram, mas que também tu guardas a lei. Mas a respeito dos que creram dentre os gentios, já escrevemos, ordenando que se abstenham do que for sacrificado aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Então, Paulo acompanhou aqueles homens no dia seguinte, e, purificando-se com eles, entrou no templo e fez aí uma declaração do termo do voto, findo o qual se devia oferecer um sacrifício a favor de cada um deles. Prisão de Paulo. Ao fim dos 7 dias, os judeus, vindos da Ásia, viram Paulo no templo e amotinaram todo o povo. Lançando-lhe as mãos, gritavam: Ó judeus, valei-nos! Este é o homem que por toda parte prega a todos contra o povo, a lei e o templo. Além disso, introduziu até gregos no templo e profanou o lugar santo. É que tinham visto Trófimo, de Éfeso, com ele na cidade, e pensavam que Paulo o tivesse introduzido no templo. Alvoroçou-se toda a cidade com grande ajuntamento de povo. Agarraram Paulo e arrastaram-no para fora do templo, cujas portas se fecharam imediatamente. Como quisessem matá-lo, o tribuno da corte foi avisado de que toda Jerusalém estava amotinada. Ele tomou logo soldados e oficiais e correu aos manifestantes. Estes, ao avistarem o tribuno e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se então o tribuno, prendeu-o e mandou acorrentá-lo com 2 cadeias. Perguntou então quem era e o que havia feito. Na multidão todos gritavam, de tal modo que, não podendo apurar a verdade por causa do tumulto, mandou que fosse recolhido à cidadela.
Quando Paulo chegou às escadas, foi carregado pelos soldados, por causa do furor da multidão. O povo o seguia, em massa, dizendo aos gritos: "A morte!" Quando estava para ser introduzido na fortaleza, Paulo perguntou ao tribuno: "É-me permitido dizer 2 palavras?" Este respondeu: "Sabes o grego. Não és tu, portanto, aquele egípcio que há tempos levantou um tumulto e conduziu ao deserto 4.000 extremistas?" Paulo replicou: "Eu sou judeu, natural de Tarso, na Cilícia, cidadão dessa ilustre cidade, mas rogo-te que me permitas falar ao povo." O tribuno lhe permitiu. Paulo, em pé nos degraus, acenou ao povo com a mão e se fez um grande silêncio. Falou em língua hebraica do seguinte modo: Explicação, capítulo 21. Muito bem, hoje foi um dia de várias leituras. Uma das coisas que vemos aqui em Atos dos Apóstolos é que Paulo continua em missão. Paulo continua a se movimentar. Ele chega a Jerusalém. Lembre-se de que Paulo disse que sabia que o Senhor lhe dizia que enfrentaria aflições e prisão quando chegasse a Jerusalém. E adivinha só? Ele encontrou muita oposição. Vemos esta crescente divisão entre a fonte do cristianismo, que é o judaísmo, e o próprio cristianismo. O fato de que o cristianismo começa como o cumprimento do judaísmo, mas agora vemos uma divisão crescente. O que é necessário porque a igreja discerniu que os gregos podem ser membros de pleno direito do corpo de Cristo sem circuncisão, sem ter que observar as leis judaicas. A divisão fica cada vez mais ampla. Então aqui em Atos capítulo 21, Paulo visita o templo. Ele está fazendo todas as coisas externas, todos os rituais de purificação, ele está fazendo tudo o que precisa ser feito para mostrar que ainda é um bom judeu. E que os judeus de lá não precisavam ficar bravos com ele, mas ele é falsamente acusado de trazer este gentio grego para o templo. Então, essa multidão vem atrás dele, e uma das coisas que tiramos de todo esse cenário é essa crescente divisão entre o judaísmo e o cristianismo, o que é horrível, porque Jesus veio primeiro aos judeus. Primeiro ele veio para o povo da aliança de Deus. A boa notícia é que haviam muitos judeus, milhares de judeus que vieram a Cristo. Sabemos que isso é completamente verdade. Ao mesmo tempo, nosso Senhor deseja que cada um de seu povo pertença a Ele totalmente. Então, continuamos nas nossas orações, principalmente com a história que temos. 2.000 anos de cristãos contra judeus. Torna-se uma história mortal e trágica até. Então, oramos em arrependimento por essas coisas. Também continuamos a orar por aquelas pessoas que são da antiga aliança, para que realizem e encontrem Jesus, que é o cumprimento de tudo o que anseiam. Como ele é assim para nós. Rezamos pelos nossos irmãos e irmãs, o povo judeu. Passando então para 2 Coríntios, São Paulo está falando sobre como ele viveu, e isso é muito poderoso. 2 Coríntios 6, de 4 a 6, nos recomendamos em todos os sentidos, através de grande perseverança nas aflições, dificuldades, calamidades, todas essas coisas, pela pureza, conhecimento, paciência, bondade, o Espírito Santo. E ainda mais, versículo 7, com as armas da justiça para a mão direita e para a esquerda, em honra e desonra, em má reputação e em boa reputação. São Paulo está basicamente dizendo: nossas bocas estão abertas para vocês, coríntios. Nosso coração é largo. Há algo muito poderoso em São Paulo. Ele está se regozijando nos coríntios, porque, como ele observa no capítulo 7, eles responderam à sua última carta. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios foi uma espécie de golpe. Ok, ouça, você tem que parar de fazer isso, você tem que começar a fazer isso. Aqui estão todas as maneiras pelas quais você não está cumprindo o seu chamado de ser um discípulo de Jesus Cristo. Mas, 2 Coríntios 7 e 8, pois mesmo que eu tenha feito você se arrepender com minha carta, não me arrependo, pois vejo que aquela carta o entristeceu, embora apenas por um tempo. Dizer uma palavra e dizer: não sei, sinto que tenho que dizer essas coisas porque é uma palavra difícil, não quero dizê-las, mas tenho que dizê-las. Me arrependo porque estou fazendo você se sentir mal. Mas ele continua dizendo, no versículo 9, na verdade, eu me regozijo, não porque vocês ficaram entristecidos, mas porque vocês ficaram entristecidos e se arrependeram. Esse é o ponto. Eu não conheço ninguém que goste de deixar as pessoas tristes. Não conheço ninguém que goste de corrigir as pessoas. Talvez, na verdade, nós tiremos isso. Conheço muitas pessoas que realmente gostam de corrigir as pessoas. Mas, acima de tudo, não queremos deixar as pessoas tristes. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Eu me alegro, não porque vocês ficaram entristecidos, mas porque vocês ficaram entristecidos e se arrependeram, pois você sentiu uma tristeza segundo Deus, de modo que não sofreu nenhuma perda por nossa causa. Versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento,
que leva à salvação e não traz arrependimento. Mas a tristeza mundana produz a morte. Essa é uma das razões pelas quais, às vezes, ficamos divididos pela ideia de que as pessoas dizem: sim, viva sem arrependimento, porque tudo que você passou o trouxe a este lugar, fez de você a pessoa que você é hoje. Tudo bem, isso é verdade, mas talvez a pessoa que você é hoje seja pior. Talvez devêssemos nos arrepender de algumas dessas coisas. E São Paulo diz: mas em Cristo, a dor segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não traz arrependimento. Isso faz sentido, porque se eu colocar todas essas coisas no meu passado, todas aquelas coisas horríveis que eu fiz, se eu colocá-las sob o domínio de Deus, sob o senhorio de Deus, permitindo que Ele não apenas me perdoe, mas também me transforme, então sim, todas essas coisas contribuíram para essa transformação. Mas isso não significa que tudo foi bom. Se pudéssemos voltar novamente, provavelmente não quereríamos fazer essas coisas. Isso faz sentido? Espero que sim. Agora São Paulo quer que os coríntios sejam generosos. Ele quer que eles sejam generosos não porque os esteja culpando por isso. Ele quer que eles sejam como Jesus. Lembre-se, falamos sobre como ele deseja que eles sejam transformados, de glória em glória, aos poucos, mais glória em mais glória. Ser como Jesus. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, porque vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que embora fosse rico, por amor de vocês se tornou pobre, para que pela sua pobreza vocês pudessem ficar ricos. Ele está dizendo: faça a mesma coisa. Seja como Jesus. Esse é todo o objetivo da vida cristã espiritual. Não é só viva decentemente, sejam pessoas decentes, sejam legais, pague seus impostos em dia, fique fora da prisão. O ponto é ser como Jesus. São Paulo está dizendo: preciso que você seja generoso, mas não porque eu precise que você seja, mas porque você precisa ser como Jesus, que foi tão generoso para conosco. Que presente enorme é esse? Aqui estamos no dia 342 e foi um presente incrível estar nessa jornada com esta comunidade. Tantas coisas que conseguimos alcançar hoje devido à graça de Deus, mas principalmente por permitirmos notar aquilo que precisa de um arrependimento para voltarmos o nosso olhar para Ele e entregar a nossa totalidade a Ele sem arrependimento. Que Deus abençoe você e reze por mim.